Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Seguindo e caminhando para os finalmente da parte de adubação e nutrição de frutíferas, hoje nós vamos falar um pouquinho de quando é necessário os adubos e quando colocar, né? Fazendo uma breve revisão, quando a gente fala de nutrição e adubação, nós temos 4 perguntinhas que responder. O que é a nutrição? Quanto, que a gente vai usar as análises de solo e análise foliar para nos ajudar a codificar isso, e com a ajuda dos manuais nós chegamos a um número ali, ou por recomendações dele, ou por outros métodos de conta. E a terceira pergunta é o que nós vamos falar hoje: quando aplicar esses adubos? Então nós já descobrimos o que a nossa plantinha precisa, já descobrimos quanto de cada adubo ela precisa, ou quanto de cada nutriente. A partir dos manuais nós conseguimos definir isso, já falamos disso aí. Então quando que eu tenho de colocar cada nutriente para a disponibilidade da minha planta? O primeiro ponto é importantíssimo: quando o solo estiver corrigido. Mas Tatu, o que é um solo corrigido? Como que eu chego nisso? Bom, o solo corrigido nós observamos principalmente 2 fatores: correção do pH e neutralização do alumínio. O alumínio é um elemento muito abundante no solo brasileiro e ele é tóxico. E como eu faço essa correção? Elevando o pH. O pH ideal para nós é um pH na faixa de 6 a 6,5, quando eu faço a medição dele em água, ou quando eu faço em cloreto de cálcio, entre 5,4 e 5,9. Esse é um pH ideal. Por que é um pH ideal, jovem? Primeiro, que com esse pH, quando o pH passa mais ou menos de 5,5 ali, eu já neutralizei praticamente todo o alumínio tóxico e eu começo a aumentar a disponibilidade dos nutrientes. Tem uma figurinha bem bonitinha, bem clássica aí para quem estuda fertilidade do solo, que ao longo da semana vai aparecer aí nos feeds do Tatu. Então, já aproveitando o momento, fazendo merchan, siga o Tatu principalmente no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, e qualquer coisa, mande um e-mail pro Tatu, a gente vai tirando essas dúvidas. Siga lá, que essa semana eu vou colocar essa figura bonitinha que eu vou tentar descrever para você agora, João. Então, conforme o pH vai aumentando, eu tenho um aumento na disponibilidade dos nutrientes. Então, isso ocorre para molibdeno e cloro, que são nutrientes. O fósforo vai ficando mais solúvel, nitrogênio, enxofre e boro também, potássio, cálcio e magnésio também vai aumentando, e alguns nutrientes diminuem, né? Principalmente os nutrientes metálicos que nós falamos. O alumínio até 5,5 neutralizando todo, e eu vou tendo uma indisponibilidade à medida que o pH aumenta do ferro, do cobre, do manganês, do zinco. Quanto mais alcalino o nosso solo, menos micronutrientes metálicos vou ter. Mas em compensação, os outros nutrientes vão estar mais disponíveis. E um pH próximo à neutralidade, que seria o 7, nosso 6,5 ali, é um pH bem confortável para a vida do solo se desenvolver. Então a correção, a elevação do pH é importantíssima. Se eu não tiver um pH corrigido, entre 6 e 6,5, eu não tenho um bom aproveitamento dos nutrientes. Já está no solo e, quiçá, os que eu vou aplicar via adubo. Então, aplicar adubo em pH ácido ou pH alcalino, eu estou pedindo para ter adubo disponibilizado. Não vai ficar disponível para nós. Não vai ser eficiente. Ele não vai estar disponível para perda. Então, isso é muito importante. Correção do solo sempre vem em primeiro lugar. Não adianta jogar adubo se eu não tiver uma boa correção do solo. Beleza, Jota? Tô insistindo. Não adianta jogar adubo se eu não fizer a correção do solo. Não elevar o pH para a faixa adequada, que é a faixa de 6 a 6,5, 5,4 ou 5,9. Vai depender do método que o teu laboratório fez a análise. Hoje em dia é uma tendência que essa análise do pH seja feita com cloreto de cálcio, porque é mais estável, tem menos chance de erro. E eu preciso que esteja assim. Beleza, jovem? Não vou repetir. Mentira. Vou repetir ao longo do podcast todo para que vocês coloquem isso na cabeça. Pagar do caro, o NPKzão que a gente está acostumado lá, no gênio, fosfopotássio, jogar em solo ácido, sem correção, com muito alumínio, tacar dinheiro fora. Aí, se quiser fazer isso, conversa comigo que eu passo o Pix, você manda o dinheiro da Tatu e fica tudo legal. E pro teu solo, pra tua planta não vai mudar nada, mas pelo menos o Tatu vai ficar alegre e ganhar mais, né? Como que eu faço para elevar o pH? Tem várias formas, vários métodos, mas o mais comum e mais barato para nós é a calagem, aplicação de calcário. Para nós, principalmente na implantação das frutíferas, é muito importante, porque o calcário, além de corrigir o pH, ele fornece cálcio e magnésio. São nutrientes que precisamos ter em abundância em solo para cultivo das plantas. Antes de eu pensar quando eu tenho que jogar, eu preciso fazer a minha correção do solo. E qual
que é a melhor época para fazer essa correção do solo? Outono, finalzinho do período de bom calcário, e ele vai demorar em torno de 3 meses para reagir, para que ele corrija esse pH, o pH estabilize e ele disponibilize cálcio e magnésio para as plantas. Então, por que nós fazemos no outono? A gente faz no outono porque para o calcário reagir, ele precisa de água para solubilizar ele. E a água vem da onde? Ou da chuva e irrigação. Como normalmente a área de plantação, a irrigação não está montada, vou depender da água da chuva. Então, nós fazemos no outono porque as chuvas são mais brandas. Volume bom ainda para solubilizar esse calcário, mas é um volume que diminui o risco de causar erosão. É um volume menor, frequência menor no outono, mas suficiente para isso. E principalmente na implantação que eu vou revolver esse solo em profundidade. E o interessante é, eu fazendo isso no outono, a gente está falando ali final de março, abril, e o meu plantio normalmente é programado para o início das chuvas. Então eu tenho um bom período para esse calcário reagir, para que eu tenha outra planta para reestruturar o solo e evitar a erosão na época da chuva. É muito importante fazer isso. Lembrando que nós temos 2 episódios fantásticos de plantação, que é o Ambientes Produtivos e o Plantio Espetacular. Vale a pena vocês escutarem para aprofundar esse conhecimento aí, bem lá no comecinho do Tatu da Fruta podcast. Termina esse episódio, escuta lá, depois escuta esse de novo, vai ajudar muito você. Nós fazemos com antecedência, jovem. Isso aí já tá me dando a dica aí, ó, pra eu entrar no quando. Quando eu tenho de aplicar os nutrientes? Quando a planta necessita. Por exemplo, o calcário, ele demora 3 meses para reagir e disponibilizar todo o cálcio e magnésio que tem nas partículas dele. Então, quando eu vou aplicar calcário? 3 meses antes da maior necessidade de cálcio e magnésio da minha planta. E com os outros adubos, com os outros nutrientes, vai acontecer da mesma forma. Então, por isso é muito importante eu conhecer o biociclo da minha planta e a fenologia. Temos também 2 episódios sobre isso já. Então, revisem esses episódios, ó. Dá uma rolada no feed de Tatu da Fruta aí, vocês vão encontrá-lo. Só colocar biociclo vegetal aí no Spotify, no seu agregador, ou colocar ciclo anual da frutífera, você acha também. Bom, parar com os merchan do episódio antigo e vamos seguir. Então, eu preciso colocar o nutriente antes da necessidade da minha planta, porque eu preciso solubilizá-lo. Todo adubo precisa ser solubilizado para disponibilizar os nutrientes contidos nele. Então, eu preciso fazer isso com um certo nível de antecedência. Calcário, normalmente 3 meses. Alguns adubos de liberação lenta também tem de fazer isso antes. Então, nós temos de conhecer um pouco os adubos. Os formulados normais, que nós estamos acostumados, né, as fórmulas, que sempre vem o NPK mais alguma coisa, ou os nutrientes isolados, ureia, cloreto de potássio, superfosfato tríplico, e aí vai, eles têm uma solubilidade bem maior. Então, eu aplicando bem próximo à época de necessidade da planta, eu vou ter um efeito positivo a ele. Se for algum outro nutriente, por exemplo, matéria orgânica, você sempre aplica com uma boa antecedência, porque ela vai liberando aos poucos. E outro ponto importante para definir o quando, você já entendeu quando eu falo de solubilidade, é que eu vou precisar de água. Pra quem já é atento e leu alguma etiqueta de adubo, vai estar lá, solubilidade em água é tanto. Isso é uma coisa muito importante na hora de eu ver o adubo, solubilidade em água. Muito cuidado que alguns adubos colocam solubilidade em ácido cítrico, que é importante para nós, solubilidade em água, porque é a água da chuva que vai solubilizar esses nutrientes, ok? Muito pó de rocha vê solubilidade em ácido cítrico, porque o ácido cítrico é um ácido fraco, muito parecido com alguns ácidos orgânicos que ocorrem da decomposição da matéria orgânica. A teoria diz que esses ácidos vão ajudar a liberação dos nutrientes desses pós de rocha. Funciona? Funciona. Mas isso aí eu pensando no longo prazo. Se eu preciso de nutrição imediata, eu tenho de olhar a solubilidade em água. Ele vai disponibilizar assim que eu jogar um pouquinho de água e esse adubo reagir. E são metodologias e formas de planejamento para a disponibilização desses nutrientes. E aí o quando muda. Quando eu vou aplicar um pó de rocha, calcário é um pó de rocha, isso que é 3 meses já, eu tenho de aplicar com muita antecedência para que eu tenha tempo da matéria orgânica decompor, dos organismos atuarem nesse pó de rocha e disponibilizar esse nutriente. O que ele libera de imediato é pouco. Vocês estão vendo como que a gente vai jogando com o quando, depende da fonte e da solubilidade dela, é importante, e também da disponibilidade de água, jovem. Então, vamos lá, pense comigo aí, qual é a melhor época e a mais recomendada para nós aplicarmos nossos adubos, tanto orgânico como químico, solúvel, né? A época da chuva, jovem, perfeitamente. Se não tiver água, não tem solubilização do adubo, ele não fica disponível para a planta, perfeito? Então, as condições para nós definirmos o quando é solo corrigido, pH adequado, conhecer a fenologia da minha planta e ter disponibilidade de água para solubilizar os adubos. Então, quem faz irrigação tem uma janela de aplicação de adubo, vai lá, tenho água ali disponível em qualquer momento do sistema, consigo trabalhar, ter uma janela de aplicação de adubo melhor e consigo adaptar mais o sistema à fenologia da planta. Quem faz sequeiro depende da boa vontade de São Pedro, e aí a gente tem que ser muito mais assertivo na hora de aplicar os adubos, beleza? Então
agora a Tatu vai fazer uma revisão bem rápida do ciclo anual de uma frutífera, da fenologia dela, e vou pontuando as necessidades da aplicação de adubo, ok? Então, para quem ainda não escutou o episódio de ciclo anual, vai lá que tem mais detalhes. Mas o ciclo anual aqui da nossa planta frutífera, ele vai começar sempre no repouso, dormência, jovem. Sempre começa nesse ponto. Todo o ciclo da planta começa no repouso da dormência. Que para as nossas condições de Brasil, se eu não me engano, estiver muito louco em qualquer lugar do mundo, vai acontecer nessa fase e ela sempre coincide com o inverno. Então o nosso ciclo da planta vai começar aí. Nosso ciclo de adubação, o próximo ciclo começa aí? Não começa aí, jovem. O ciclo de adubação ele começa antes do repouso da planta. Vai começar no finalzinho da fase de recuperação, ou seja, no pós-colheita, que normalmente, para a grande maioria das frutíferas, vai ocorrer no final do verão, início do outono. Por que, Tatu? O ciclo de adubação começa aí, porque é nessa fase que a planta prepara a produção do próximo ciclo. Então, agora que nessa época do ano que nós estamos, invernão já, né? A planta está finalizando a produção para o ciclo 22-23. Nós terminamos a safra 21-22. Então, na fase de recuperação, o que eu vou precisar? Uma nutrição bem localizada na planta, bastante potássio, bastante micronutriente, para fazer com que a planta acumule reserva e essas reservas ajudem a formar novas gemas floríferas. Já vai virar a produção da safra 22-23. Então, nesse ponto, bastante micronutriente e potássio. Potássio ajuda muito no metabolismo de açúcares, né? E micronutrientes, se eu tiver a escolher, quais melhor? Um pouquinho de magnésio, via foliar, enxofre ajuda também, boro, nutrientes que vão ajudar a planta a fazer uma boa fotossíntese. Caminhando aí, uma coisa que eu tenho de me preocupar é com o fornecimento de cálcio, fazer a calagem. Lembra que na implantação nós fazemos ela no outono? Nas frutíferas já formadas em produção, nós fazemos sempre ao final da produção, que vai casar com o outono, o final da chuva. Por que a gente tem de fazer a calagem mesmo aqui, jovem? Ela demora 3 meses para reagir e corrigir. Se eu fizer a calagem em março, final da chuva, eu vou ter esse calcário reagido lá para julho, esse calcário reagido mais ou menos em junho, julho, que é uma época, dependendo da região, as plantas estão saindo do repouso. E essa saída do repouso é o quê? É o início de brotação. E junto com o início de brotação, inicia o crescimento radicular. O crescimento radicular é raiz. Raiz precisa muito de cálcio. Por isso eu tenho de fazer a calagem antes, de fazer a nutrição de cálcio antes. Quando esse cálcio pelo calcário. Se eu já tiver um solo corrigido, não precisar de calcário, eu posso trocar a fonte. Posso jogar um gesso, baixa atividade, próprio trato de cálcio, outras fontes de cálcio que vão solubilizar, que vão fornecer cálcio para esse crescimento radicular inicial e esse crescimento de brotação. O cálcio faz parte da membrana, então os brotos vão precisar de cálcio. Como são fontes mais solúveis, eu posso fazer tudo mais pertinho dessa fase. Aí eu poderia deixar para fazer essa adubação, por exemplo, no final de junho, de julho, quando é onde também eu vou colocar o fósforo e a matéria orgânica. Por que fósforo e matéria orgânica? Ela vem no final do repouso ali, no nosso final de inverno. Porque para crescimento radicular, a planta precisa de fósforo. Além disso, o fósforo ele é fonte primária das moléculas de energia da planta. Então, a planta está entrando para o ciclo de brotação, floração é muito importante, ter uma boa nutrição de fósforo, gasta energia e desenvolvimento de fruto também. Então, eu preciso estar com essa planta bem nutrida em fósforo, que a gente coloca próximo à época de brotação, justamente para que eu tenha tempo desse fósforo ser solubilizado, principalmente com o início da chuva. A brotação de uma grande parte das frutíferas, ela inicia com o início da chuva. Ditados aí que fala que quando algumas plantas vão florir é porque elas já estão pressentindo que está vindo chuva. Tá? Para manga tem umas coisas fechadas, algumas plantas nativas acontece a mesma coisa, então o pessoal usa ela de indicador. Para nós a gente sabe mais ou menos a época, por examinar a gema, que ela está ficando inchada, que é o momento adequado de fazer. E normalmente o fósforo e a matéria orgânica eles vêm junto à época de poda. Terminei o mutirão de poda, eu faço a aplicação desses dois. Por 2 motivos. A poda da parte aérea, como vocês escutaram os episódios, vocês já sabem, ela indiretamente poda a raiz, tá? Então essa poda indireta de raiz vai estimular novas raízes, eu preciso de fósforo para ela, e com essa poda de raízes direta vai abrir mais poros. Quando chover, esses novos poros das raízes que morreram vão ajudar a incorporar fósforo e matéria orgânica em profundidade, desejo com a chuva, na hora que ela passar por esse poro. É um momento bacana de eu aplicar o fósforo nessa fase. Já disponibilizo o fósforo para todas as fases de dreno da planta, brotação, floração de fruto, e com a poda de raízes eu incorporo ele em perfil. Bom, na fase de brotação, o que eu vou precisar? Eu preciso dar um pouquinho de vigor para essa planta. Então, normalmente nós aplicamos uma parte, né,
um parcelamento do nitrogênio e do potássio. E fazemos alguma complementação foliar com magnésio ou zinco. Por que eu coloco nutriente? Já magnésio, clorofila, ele vai ajudar a formação da clorofila, consequentemente aumentar a fotossíntese. E zinco, ele é precursor de hormônio de crescimento, então vai ajudar a crescer. Passada essa fase, no pré-florada, a gente inicia um pouco de boro, tá? O boro é um nutriente muito imóvel, o cálcio também. Normalmente fazemos isso foliar, né? Mas eu já tenho de ter feito a correção antes. Não adianta eu aplicar foliar se eu não tiver no solo. Coloca isso no coração. Nós colocamos ele via foliar nessas fases, por quê? Porque eles são imóveis na planta. E nessa fase ainda não tenho tanto de chuva ali no início da primavera, ainda é um pouco seco, para ter água suficiente para levar esses nutrientes dentro da planta. Então eu vou aplicar foliar na pré-florada para melhorar a germinação do grão de pólen e já começar a fortalecer o ovário, o crescimento do ovário, que é o que vai virar o fruto. Então, pós-floração, nós continuamos com o cálcio e o boro, todas as fases de desenvolvimento de fruto, até o fruto crescer. Eu preciso ter uma suplementação de cálcio e boro para que eu não tenha problema de rachamento e vou fazendo os parcelamentos de nitrogênio e potássio. Nitrogênio e potássio são nutrientes que são muito importantes no crescimento, então eu vou parcelando eles de 3 até 6 vezes ao longo do ciclo da planta. Eu fiz toda essa fase aqui, apliquei esses nutrientes. No final da maturação do fruto, normalmente nós já acabamos a parcelamento de nitrogênio, fica uma ou outra de potássio. E aí, na colheita, a gente faz uma adubação, né? Aplicamos um adubo que vai ajudar a planta a recuperar. Se ela precisar vegetar mais um pouco, nós colocamos mais um pouco de nitrogênio, mas aí nós vamos entrar no programa de adubação da recuperação, que é por onde eu comecei aqui. Vamos entrar com os nutrientes e potássio, enxofre, para ajudar a planta. Beleza, jovem? Espero que tenha ficado claro. Quando eu aplicar nutrientes na planta, vai depender muito da fase que ela está e da disponibilidade de água. Quando eu tenho irrigação, eu tenho uma facilidade maior de seguir esse ciclo, ou de fazer mais parcelamentos para atender a planta. Então, quando depende de fatores mesmo, já quando eu corrigir o solo. Quando tiver chuva, para solubilizar esses adubos todos, tanto orgânico como químico, como solúvel, né? E da fase que a planta se encontra. Fechou, jovem? Então, aqui eu tinha para falar isso aí. Um abraço.